Quando chegamos à terceira idade, muitos descobrem uma verdade incômoda. A vida não perdoa quem passou décadas trocando tempo por dinheiro sem nunca ensinar o dinheiro a trabalhar por si. Não estou aqui para ser agradável, mas para compartilhar o que aprendi em quase um século de existência. Vi dezenas de pessoas chegarem à aposentadoria acreditando que era a hora de finalmente relaxar, sem perceber que sem um sistema que gere renda automaticamente, o dinheiro simplesmente não aparece do nada. Conheci homens e mulheres que passaram a vida inteira poupando cada centavo, sonhando com uma velhice tranquila. Mas bastaram poucos anos de aposentadoria para que as economias começassem a minguar. Contas médicas, emergências familiares, a inflação corroendo o poder de compra, de repente, o que parecia suficiente se revelou uma ilusão. E aí vem o desespero. Querem voltar a trabalhar, mas o corpo já não responde, o mercado não os reconhece mais, e as oportunidades sumiram. Tornam-se reféns da própria ansiedade, oscilando entre a vergonha de pedir ajuda aos filhos e a frustração de não conseguirem se sustentar. A ironia? Não é falta de sorte. É falta de planejamento. Existem dois tipos de aposentados. O primeiro vive em constante agitação, grudado nas cotações da bolsa, perseguindo notícias econômicas como se a vida dependesse de cada oscilação. Não estão investindo, estão alimentando um vício. Cada queda no mercado é um ataque de pânico, cada alta uma euforia passageira. O medo de perder os domina, e a obsessão por não ficar para trás os leva a decisões impulsivas. Conheço um senhor de 65 anos que, após décadas de vida equilibrada, viu um vizinho enriquecer com ações e decidiu arriscar tudo. Estudou gráficos, seguiu dicas duvidosas, até pegou empréstimos para investir. 3 anos depois, metade de sua aposentadoria havia evaporado. Hoje vive com medo de contar a verdade à família, medindo a pressão arterial como se fosse um termômetro da sua dignidade. Ele não perdeu para o mercado, perdeu para a própria ganância. O segundo tipo de aposentado parece levar uma vida simples, quase monótona. Mas observe com atenção. Eles não estão preocupados com dinheiro porque décadas antes, construíram ativos que trabalham por eles. Podem ser imóveis alugados, ações de empresas sólidas que pagam dividendos ou um pequeno negócio que funciona sem sua presença constante. Não precisam correr atrás de oportunidades porque o dinheiro chega mesmo quando estão dormindo. Lembro-me de um amigo que se aposentou aos 55 anos. Não inventou nada revolucionário, não enriqueceu da noite para o dia. Apenas comprou ações de empresas confiáveis quando jovem e as manteve por décadas. Os dividendos que recebe hoje cobrem todas as suas despesas, e ainda sobra para viajar com a esposa. Ele não precisa trabalhar, mas escolhe ir ao hospital da comunidade uma vez por semana, não por necessidade, mas por propósito. A diferença entre esses dois grupos não está na inteligência ou na sorte, está na mentalidade. O primeiro grupo vê a aposentadoria como um ponto final, o segundo como o início de uma nova fase. O primeiro acredita que dinheiro se faz com esperteza, o segundo com sistemas. Se você está perto de se aposentar, ou já está nessa fase e preciso ser franco, esqueça a ideia de enriquecer com o próprio esforço. Seu corpo já não aguenta o ritmo de antes, sua energia diminuiu, e o mercado valoriza mais a juventude e a disposição do que a experiência. Mesmo que consiga um emprego, será por um salário menor, com menos benefícios. Isso não é injustiça. É a ordem natural das coisas. A única saída é fazer seus ativos trabalharem por você. Mas atenção, ativos não são sua casa, seu carro ou dinheiro parado no banco. Ativos verdadeiros são aqueles que geram renda mesmo quando você não está trabalhando. Quando jovem eu era advogado e cobrava por hora. Percebi logo que se parasse, a renda zerava. Foi então que decidi me tornar dono, não empregado. Comprei participações em empresas, investi em negócios que sobrevivem às pessoas. Não foi genialidade. Foi racionalidade. Sabia que um dia não teria mais disposição para trabalhar 12 horas por dia. Precisava de um sistema que funcionasse sozinho. O segredo para uma aposentadoria tranquila não está em fórmulas mágicas descobertas depois dos 60. Está em construir esse sistema antes de parar de trabalhar. Muitos me perguntam quais ativos são ideais para aposentados. A resposta é simples: aqueles chatos estáveis que geram renda constante. Nada de promessas de enriquecimento rápido. Aposentadoria não é hora de adrenalina. É hora de segurança. Primeiro, ações de empresas que pagam dividendos. Não estou falando de startups mirabolantes, mas de negócios sólidos como Coca-Cola ou seguradoras. Essas empresas não vão dobrar seu dinheiro em um ano, mas pagarão dividendos religiosamente ano após ano. Você não precisa acompanhar o mercado diariamente.
Basta escolher empresas que daqui a uma década ainda existirão, ainda serão lucrativas e ainda distribuirão lucros. Nos anos 1970, muitos riram de quem investia em empresas ultrapassadas. Hoje esses investidores recebem dividendos enquanto os críticos sumiram no esquecimento. Segundo, imóveis para alugar. Não é o melhor investimento do mundo, mas é um dos mais fáceis de entender. Um apartamento bem localizado, bem cuidado, pode gerar renda passiva por décadas. Mas atenção, não é para especular. Não é para comprar e vender freneticamente. É para adquirir 1 ou 2 imóveis com dinheiro próprio, alugar e esquecer. Vi muitos aposentados se arruinarem tentando ser investidores imobiliários, comprando e vendendo propriedades como se fossem ações. O valor do imóvel não está nas transações, mas na renda estável que ele proporciona. Terceiro, pequenos negócios autossustentáveis. Se você tem um empreendimento que funciona sem sua presença diária, uma lanchonete com um gerente confiável, uma loja virtual com processos automatizados, isso também é um ativo. O que não é ativo é um negócio que exige sua atenção constante. Isso é um emprego disfarçado. Conheço um senhor que, antes de se aposentar, abriu uma livraria. Contratou um gerente competente, definiu as diretrizes e na aposentadoria, visita o local uma vez por mês para conferir os números. O resto do tempo lê em casa. Isso é um ativo. Se você ainda não se aposentou, parabéns. Ainda há tempo. Mas precisa agir agora. 3 passos fundamentais. Primeiro, elimine dívidas. De preferência, todas. Dívida é o inimigo da liberdade. Ela obriga você a trabalhar para outros quando deveria estar descansando. Vi muitos aposentados afundados em prestações de imóveis ou cartões de crédito, acreditando que a aposentadoria cobriria os gastos. Não cobre. A dívida corrói a dignidade, forçando você a viver de forma mesquinha na velhice. Pode ser doloroso trabalhar mais alguns anos ou reduzir o padrão de vida agora, mas uma aposentadoria sem dívidas é infinitamente mais feliz do que uma cheia de contas a pagar. Segundo, construa ativos que gerem renda. Isso não acontece da noite para o dia. Exige tempo, disciplina e paciência. Comece aos 30, 40 anos. Guarde uma parte do salário todo mês e invista em dividendos ou imóveis. Não espere até o ano anterior à aposentadoria. Será tarde demais. Eu comecei aos 30, quando meu salário não era alto. Mas todo mês comprava ações de empresas que acreditava que durariam décadas. Hoje, esses investimentos me dão tranquilidade. Terceiro, aprenda a controlar seus gastos. Na aposentadoria, sua renda diminuirá, mas seus desejos não desaparecerão automaticamente. Se não aprender a viver com menos antes, sofrerá depois. Vi muitos aposentados tentando manter o mesmo padrão de vida de quando trabalhavam, gastando cada vez mais e vendo suas economias desaparecerem. Não é a pobreza que os assusta, mas a perda de liberdade. Quando você percebe que precisa de menos, descobre que já tem o suficiente. O maior perigo da aposentadoria não é a inflação ou as crises econômicas. É a sua própria mente. Muitos, ao deixarem de trabalhar, perdem o senso de propósito. Sem rotina, sem colegas, sem metas, caem na armadilha do tédio e da ansiedade. Começam a gastar compulsivamente e a perseguir investimentos arriscados, a acreditar em promessas de retorno fácil. Conheci um engenheiro aposentado que, por influência de um amigo, investiu quase toda a sua aposentadoria em um projeto inovador. Era golpe. Perdeu não apenas o dinheiro, mas a confiança nas pessoas. A aposentadoria não é a hora de buscar mais emoção. É hora de buscar paz. Paz não é monotonia. É força. É não se deixar levar pelo medo, pela inveja ou pela pressão social. Minha rotina pós-aposentadoria é simples. Leio, caminho, converso com amigos. Não preciso provar nada a ninguém. Não corro atrás de oportunidades. Sei que fiz o que tinha que fazer. O resto é desfrutar o presente. Se pudesse resumir tudo o que aprendi, diria que meu maior ativo não foi o dinheiro, os diplomas ou as conexões. Foi a capacidade de pensar com clareza. Essa habilidade me permitiu manter a calma quando outros entravam em pânico, enxergar oportunidades onde outros viam crises, e resistir à tentação de seguir modismos. Na aposentadoria, seu corpo pode enfraquecer, sua energia diminuir, mas sua capacidade de raciocínio só melhora. Você terá tempo, experiência e lições suficientes para tomar decisões mais sábias. Pensar racionalmente não é complicado. Basta seguir algumas regras simples. Primeiro, não deixe as emoções decidirem por você. Medo e ganância são inimigos da razão. Quando sentir uma emoção forte, pare. Respire. Pergunte-se, essa decisão é lógica ou emocional? Segundo, desconfie de promessas de retorno rápido.
Não existe almoço grátis. Todo investimento que promete ganhos fáceis é uma armadilha. Terceiro, não siga a manada. O que funciona para os outros pode não funcionar para você. Cada pessoa tem uma situação diferente. Copiar os outros só o levará a perder o rumo. Quarto, faça menos. No mundo dos investimentos, a ação excessiva é inimiga da riqueza. Quanto mais você mexe, mais erros comete. Aprender a não fazer nada é a lição mais difícil e mais valiosa. Warren Buffett e eu ganhamos dinheiro assim: compramos boas empresas e deixamos que elas cresçam. Não perseguimos todas as oportunidades, não tentamos adivinhar o mercado. Apenas esperamos. A aposentadoria é um momento de reavaliar o que realmente importa. Quando jovens perseguimos mais dinheiro, mais status, mais conquistas. Achamos que mais é sinônimo de melhor. Mas na velhice percebemos que mais nem sempre é melhor. Mais dinheiro traz mais preocupações, uma casa maior, mais manutenção, um cargo mais alto, mais estresse. Aposentadoria não é hora de acumular mais. É hora de definir o que é suficiente. Suficiente é poder dormir tranquilo, estar com a família, fazer o que gosta sem se preocupar com dinheiro. Nunca busquei ser o mais rico. Sabia que essa corrida não tem fim. Busquei o suficiente para ser livre, para não depender de ninguém, para viver com dignidade. Conheço pessoas mais ricas do que eu que não são felizes. Elas vivem obcecadas com o patrimônio, com a concorrência, com o medo de perder o que têm. Seu dinheiro é só um número. Não lhes dá liberdade. Eu, que não sou mais rico, sou livre. Posso escolher o que fazer, ou não fazer, com meu tempo. Essa liberdade não tem preço. Na aposentadoria, você ganha algo que não tinha quando jovem: tempo. Antes, o tempo era seu inimigo. Você corria contra ele, tentando provar seu valor, acumular riqueza, construir uma carreira. Agora, o tempo é seu aliado. É um presente. Muitos não sabem aproveitá-lo. Gastam-no em ansiedades, em comparações, em tentativas de provar que ainda são relevantes. Esquecem que o tempo é o único recurso não renovável. Uma vez perdido, não volta. Aprendi na aposentadoria a desacelerar. Não corro mais contra o relógio. Não busco eficiência a todo custo. Não preciso estar sempre ocupado. Aprendi a valorizar os momentos de ócio, de reflexão, de contemplação. Não é perda de tempo. É o verdadeiro luxo. Não é ter mais coisas. É ter tempo e a liberdade de escolher como usá-lo. Se na aposentadoria você ainda está ansioso, ainda perseguindo oportunidades, ainda tentando provar algo, está desperdiçando esse presente. A verdadeira aposentadoria não é parar de trabalhar. É começar a viver. Vi muitos inteligentes passarem a vida correndo atrás de riqueza e esquecerem de cuidar da saúde. Quando jovens, sacrificam o corpo em nome do sucesso. Trabalham até tarde, comem mal, não se exercitam. Acham que quando se aposentarem, terão tempo para se recuperar. Mas a saúde não funciona assim. Dinheiro não compra um corpo novo. Vi pessoas com fortunas gastando fortunas em tratamentos médicos, incapazes de aproveitar o que conquistaram. Sua saúde é seu maior ativo na aposentadoria. Sem ela, o dinheiro não passa de um número. Cuide do seu corpo agora. Não precisa correr maratonas. Basta caminhar diariamente, comer com moderação, dormir bem. Cuide também da mente. Ansiedade, raiva e ressentimento corroem sua saúde tanto quanto o sedentarismo. Aprenda a deixar ir, a perdoar, a não se torturar com o passado. Na aposentadoria, os relacionamentos se tornam mais importantes do que nunca. Quando jovens, as relações são muitas vezes utilitárias. Colegas de trabalho, contatos profissionais, parcerias de negócios. Na velhice, essas conexões desaparecem. O que fica são os laços verdadeiros, família, amigos de longa data, pessoas que compartilham seus valores. Essas são as verdadeiras riquezas emocionais da terceira idade. Não perca tempo com relacionamentos superficiais. Valorize quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Conheci muitos aposentados que ainda frequentam eventos sociais por obrigação, tentando manter uma rede de contatos que já não lhes serve. Esquecem que amigos de verdade não precisam de encontros constantes. Uma ligação, uma mensagem, um café compartilhado de vez em quando é suficiente. Aposentadoria não é hora de parar de aprender. Muitos acham que por terem idade já sabem o suficiente. É um erro. Aprender não é só para jovens. É para manter a mente ativa. Um cérebro que para de aprender enferruja, como uma máquina abandonada. Aos 99 anos, ainda estudo. Leio sobre história, ciência, filosofia. Não para me tornar especialista, mas para manter a curiosidade viva. Na aposentadoria você terá tempo. Por que não usá-lo para aprender algo novo? Uma língua, um instrumento, uma habilidade que sempre quis dominar. Aprender dá sentido à vida.
Muitos pensam em deixar um legado para os filhos. Querem provar que viveram bem, que construíram algo. Mas o verdadeiro legado não é dinheiro, imóveis ou ações. É o que você ensinou. Vi muitos herdeiros receberem fortunas e as dilapidarem em poucos anos. Não porque sejam incapazes, mas porque não aprenderam a lidar com o dinheiro, a controlar desejos, a pensar racionalmente. O melhor presente que você pode deixar para seus filhos não é uma herança. São valores, como pensar com clareza, como ser resiliente, como viver com propósito. Nunca quis deixar muito dinheiro para meus filhos. Sabia que isso os tornaria dependentes, não independentes. Prefiro deixar minhas experiências, minhas lições, minha visão de mundo. Um pai sábio vale mais do que um pai rico. Se pudesse resumir tudo em uma palavra, diria que o que você deve buscar na aposentadoria é paz. Não felicidade, não sucesso, não riqueza. Paz. Paz é um estado de espírito que o liberta das pressões externas, das comparações, das ansiedades. Paz é dormir tranquilo, aproveitar o presente, encarar a morte sem medo. Passei a vida perseguindo muitas coisas. Ganhei dinheiro, conheci pessoas, vivi experiências. Mas na velhice descobri que o mais valioso não foram as conquistas. Foi a paz interior. Paz não é algo que se tem, é algo que se cultiva. Exige desapego. Desapego do desejo de ter mais, do arrependimento pelo passado, do medo do futuro. Exige aceitação. Aceitar que você envelheceu, que não é mais o centro das atenções, que a vida tem limites. Muitos chegam aos 80 anos ainda ansiosos, ainda competindo, ainda tentando provar algo. Não estão vivendo.